gente está no encontro 29, esse vai ser o encontro de fechamento do nosso percurso, né? Nesse capítulo, Daniela Jafé. Como eu tinha colocado para vocês, é possível que a gente não faça o último capítulo, né? O último capítulo é um capítulo que vai trabalhar mais sobre a teoria de Jung dentro da metodologia de consultório, de acompanhamento, né? Não é um capítulo que nos interessa tanto no sentido da nossa prática como facilitadores de biodança, como alunos de biodança, né? Porque já vai falar mais da metodologia criada por Jung para o acompanhamento de pessoas, né, dentro do processo de cada paciente, né, ou cliente que ele vinha, que um psicólogo junguiano ou um psicoterapeuta junguiano vai acompanhar. Então, não nos interessa tanto acompanhar essa metodologia. Depois, quem sabe, eu faço um vídeo específico só para o capítulo, não abrindo tanto como eu tenho aberto cada um dos capítulos, tá? Então, a gente vai fechar esse capítulo da Aniela Jafé, onde estamos trabalhando já faz alguns encontros, né? Sobre a arte moderna e os simbolismos da arte moderna. Então, esse pequeno pedaço, né, do capítulo escrito por ela, que é o último item do capítulo, vai tratar da união dos contrários. E daí a gente pode ficar pensando que união dos contrários é essa, né? Então, a gente viu durante esse capítulo, né, toda a questão da arte saindo daquela representação mais naturalista, né, mais ligada a uma representação concreta, e essa viagem que a arte fez durante o século XX, onde as representações, a expressão da arte, né, estava claro, como sempre, a arte é banhada pelo espírito da época, né? Mas como foi um século absolutamente transformador e contundente sobre vários aspectos, né? Um século de quebra de paradigmas, de transformação da visão do ser humano quanto relativo desde a física, né, das leis da física, das certezas que a física mecânica trazia, mudando, entrando, né, as teorias de Einstein, depois a própria física quântica, isso influenciando a arte, né, assim como os conhecimentos que vêm da psicologia, né, a partir da psicanálise, a partir de Freud, depois todas as teorias que vão surgindo a partir dessa primeira descoberta do inconsciente por Freud, né? Então, tudo isso influenciando e quebrando paradigmas muito importantes, quebrando certezas, né? Depois a gente tem no século XX 2 guerras mundiais, esse fenômeno global da guerra, né, como se manifestando 2 vezes, né, era um fenômeno que não havia acontecido dessa forma antes, né? Então a gente vê também a questão da própria globalização, desse efeito globalização já se manifestando no século XX através das próprias guerras, né? Então esse mundo que vai, de certa forma, abrindo impossibilidades, mas também ficando pequeno, né? À medida que a gente vai se conectando cada vez mais, o que parecia distâncias enormes passa a ser cada vez menores essas distâncias, né? Então, hoje a gente vive isso com maior intensidade ainda, onde uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo chega a nós quase que imediatamente, né? E não só chega a informação, como o efeito nas nossas vidas. Então, isso já acontecia de uma forma não tão drástica no século XX, e então a arte expressava tudo isso, né? Então,
A gente vai ver nessa última parte do capítulo da Aniela já a arte, né? Depois das duas guerras, né? Então, a arte que surge aí a partir dos anos 50, a gente lembrando assim que a gente vai estar no período que vai surgir a Guerra Fria, né? E então a arte, o espírito da época, ele muda um pouco, né? Porque já passou as duas guerras mundiais e isso vai afetar a própria expressão artística, né? A gente vai ter um fenômeno começando a acontecer nesse período. Imagina que ela nos anos 60 já estava notando isso. Imagina o que ela diria agora, né? Então, que é a aceleração, né? Então, essa questão de cada vez as coisas acontecerem, né? Uma coisa que acontecia num período de 100 anos, de repente passa a acontecer num período de 50 anos e de repente começa a acontecer num período de 10 anos. E talvez atualmente aquilo que para ela acontecia num período de 10 anos, hoje nos acontece em uma semana, né? Então, essa rapidez, essa aceleração que vai aparecer na arte também, né? E uma necessidade de voltar ao concreto. Então, vocês se lembram que ao longo do século XX, né, a gente vai ver um gradual afastamento do concreto, né, da expressão concreta, do retrato da realidade de uma forma bem objetiva, né? Para ir entrando numa questão de abstração, cada vez mais abstrato, né? Então, a partir dos anos 50, a gente vai ter uma necessidade de voltar, né? Na arte, de voltar para a terra, de voltar para a expressão do concreto. Só que essa expressão do concreto, ela já não é ela não se desfaz da abstração, né? Ela vai buscar algo que passe, algo que vai além de uma representação de uma paisagem ou de uma pessoa, algo que fale profundamente, né? Que tenha uma mensagem atrás do que se vê. Né? E daí, nesse momento, depois dos anos, a partir dos anos 50, a gente vai ver o surgimento da própria fotografia como uma expressão artística muito válida. Né? Então, eu trouxe essa foto, né, do Werner Bischoff, que eu acho assim que fala muito sobre isso, né? Porque eu tive nesse lugar, então eu sei perfeitamente onde foi tirada essa foto. Essa foto foi tirada em Hiroshima, né? E essa é o lugar onde explodiu a bomba, né? Então essa foto, ela não é uma foto assim que, digo, olhar isso e dizer o que é essa coisa nas costas dessa pessoa, né? Não, essa foto está dizendo tudo, né? Então, as imagens, a arte vai buscar essa expressão que ela é concreta e metafórica ao mesmo tempo, né? E ela vai se expressar não só a partir de uma imagem, mas é uma imagem que tem sombras, que tem composição, que tem texturas, né? E isso tudo vai falar de uma forma muito impactante, né? E daí é uma arte concreta, mas ao mesmo tempo ela é sensorial, ela é cheia de sensações. Né? Então, aqui a gente tem outro fotógrafo que é muito importante, que é o Cartier-Bresson, né? Que ele vai trazer justamente isso, né? A gente olha essa imagem, que é uma imagem do cotidiano, né? É uma imagem de uma mulher saindo do metrô, né? Mas ela é plena de movimento,
ela tem, ela nos toca de uma forma, né, que vai além da foto em si, né? Então ela vai trabalhar com a nossa sensorialidade, né? E vai passar uma mensagem que supera em muito, né, a simples imagem de alguém subindo uma escada, né? Então a fotografia entra aí, mas não é só a fotografia, tá? Mas é o momento onde a fotografia vai ser, vai ser incorporada nesse movimento de arte com muita força, com o surgimento de fotógrafos muito expressivos, né? Trabalhando inicialmente em preto e branco, nessa época em preto e branco, lembrando que a fotografia nesse momento não era digital, né? E que o fotógrafo ele só ia descobrir o que ele tinha fotografado depois de revelar o filme. Então, é uma arte que capta o momento, né? Mas que também ela não se revela imediatamente naquele momento. Isso já mudou, né? Com os nossos celulares e a fotografia digital, né? Então, nesse momento, existe uma necessidade, né, depois da Segunda Guerra, existe uma necessidade muito forte, muito profunda, de voltar à natureza e ao ser humano. Então, vocês se lembram que a arte abstrata ela foi cada vez se afastando mais, né? Então, a gente, dessa da natureza, da representação do ser humano. Então, ela cada vez eram mais formas geométricas e cada vez mais distante, né, de um processo de identificação com a obra, né? Então, existia uma tendência, né, numa parte da arte moderna, num estilo de arte moderna, é a super abstração a ponto de a gente não conseguir se identificar tanto, né? E daí chegando a formas tão geométricas que elas não tocavam na nossa emoção, era difícil fazer essa identificação, né? Então aqui existe um retomar, né? Mas vocês veem que também é um retomar, mas que não se trata exatamente de uma representação de uma mulher nua no meio das folhagens, não é isso, é mais que isso, né? Então, existe um outro, uma outra, algo a mais que se representa naquela obra, né? Que vai superar, né, o elemento de uma mera representação de uma cena, né? Então, ela está cheia de coisas que a gente pode, né? É simplesmente de olhar a imagem, a gente já pode criar, de estar contando uma história através da imagem, né? E isso, mesmo a fotografia, ela tem essa característica também, né? A gente olha a imagem e tem uma história ali, não é só a imagem, né? Não é um momento congelado, é algo a mais, né? Existe uma crônica que se conta através da arte. Então, cada vez mais os artistas começam a se voltar para essa história, para isso que é expresso. E mesmo quando a gente vai ter o abstrato, né, ele vai estar pleno de uma experiência emocional. Então, é interessante que a Aniela chama atenção para esse artista, o Pierre Solages, né? A gente vai ver essa representação, né, que é uma representação bastante abstrata, mas a gente olhando é como se fosse algo se quebrando, uma janela, uma porta se quebrando e atrás tem luz, né? Então, na obra desse artista, a gente vai ver que aí nos anos 50 existe essa luz que vai surgindo por trás das trevas, né? Por trás dessa coisa escura existe uma luz que brilha e que quer se manifestar, como que fosse realmente essa natureza, esse humano querendo voltar para a arte, né? Então, como se estivesse quebrando algo que
e mostrando uma luz atrás, tá? Então, ela colocou que, no caso da obra desse artista, ela via isso com muita clareza, né? Esse momento de ressurgir, esse renascer. E passa o contato consigo mesmo, e é interessante a gente ver isso, né? Porque nos anos 50, os anos 60, vai ser um momento de grande, né? Grande manifestação de todas as correntes de psicoterapia que buscam, né? Um desenvolvimento do ser humano, né? Então, não se trata mais somente de tratar da neurose ou curar algo específico, né? Mas é como que a própria psicoterapia ela vai se desprendendo daquele objeto mais de cura e passa a se voltar, né? E não é só a psicoterapia, como várias metodologias e também a própria filosofia, buscando esse contato do ser consigo, a expressividade do ser, o desenvolvimento do ser, né? Então, a arte, ela começa a necessitar expressar esse contato consigo mesmo. Então, o artista, quando ele produz uma arte também que trata de explicitar esse contato que ele faz consigo. Então, existe como uma comunhão entre o mundo interno e o mundo externo. Uma conexão, não é mais só a representação do mundo interno descolada do mundo externo ou a representação do mundo externo descolada do mundo interno. Existe uma fusão entre esses dois universos, uma comunhão. Então, o dentro e o fora passam a ser um contínuo, um contínuo que cada artista vai ter a sua forma de representar isso, mas existe na arte, no espírito da época, naquele momento, essa necessidade de contínuo. Aqui a gente já está entrando num período que já nos é mais similar, né? É claro que nessa época a gente era ou não tinha nascido ainda ou era criança, né? Mas a gente já começa a compreender melhor a atmosfera da época, porque essa arte, essa necessidade, né? Ela já vai ter permeado um pouco a nossa vivência pessoal, né? Ao menos de alguns de nós. Então, essa necessidade de fazer essa conexão entre o mundo interno e o mundo externo é uma necessidade que nasce muito forte, né, nos movimentos dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, né? E que a própria biodança vai ser um produto disso, né? Então, a arte já representando isso também, como uma necessidade que vem traduzida na própria arte. E também essa união do ser, né, do interior, essa natureza que é minha e a natureza que está fora de mim. Então, como eu sou natureza, a gente vai ver isso muito impregnado pelo próprio, as questões ecológicas que começam a emergir nesse momento também. Então, a arte buscando uma união. Vocês se lembram que anteriormente a gente vai ver cada vez mais uma separação, né? Entre o mundo ideal das formas e o mundo real, né? Então, que a arte abstrata buscando essa coisa muito separada, e então agora a arte volta a pedir, a buscar, né? Essa união corpo-alma, matéria-espírito. Aqui a gente vê novamente isso na fotografia. Então é como se
se existisse a arte abstrata, ela foi se destacando cada vez mais da realidade, né? E essa arte que vem a partir do final da Segunda Guerra, né? Ela vai como que tentar costurar essa fenda que existiu, né? Que se foi criando, essa separação se foi criando, e buscando que o abstrato fosse também sendo uma possibilidade, mas integrado ao orgânico, ao sistêmico, ao biológico, à natureza. E esse sensorial, né, como eu disse, é uma linguagem muito metafórica, então o sensorial se une à imaginação. É como se o sensorial nos abrisse, fosse uma chave, né, para a gente imaginar, né, que move a gente de alguma forma, né, mas não move somente com perplexidade, como a gente viu anteriormente algumas obras que nos deixavam assim perplexos, né? Nossa, o que é isso, né? Uma coisa de perplexidade. Aqui a gente já tem uma obra que nos convida a contar uma história, né? Ela nos provoca no sentido de que a nossa imaginação, se cada um olhasse essa imagem, poderia contar uma história diferente, né? Então, é como que fosse uma chave sensorial para a imaginação. E nesse caso, né, da expressão artística, então, mesmo a questão do mal, né, das coisas que são que causam sofrimento, as coisas monstruosas, as coisas que são difíceis, elas são parte da arte, né? São parte da vida também. Então, essa noção de totalidade, onde mesmo as coisas que são muito duras, elas, elas têm um lugar, né, de expressão dentro de uma questão de harmonia. Então, a gente vai ver imagens que elas nos falam, né? Imagens que nos falam e são belas, apesar de serem poderosamente chocantes. Então, essa busca da harmonia da expressão também contendo o mal como uma possibilidade. Então, e é uma época, nesse momento, eu coloquei para vocês que a partir assim da metade do século XIX a gente vai ter um afastamento da arte e da religiosidade, cada vez paulatino, né? Mas cada vez mais a arte se separando da expressão religiosa, né? Então a gente vai ver que principalmente na Idade Média, a arte sacra, né? Ela tinha uma presença super importante. No Renascimento, a igreja era a principal financiadora da arte, né? A gente vai ter várias igrejas cheias de representações, né? E são belíssimas, é uma arte muito linda, mas à medida que vai entrando a arte moderna, é como se ela se separasse dessa representação sacra, né? E nesse momento existe um retorno onde a igreja passa, né, a ser financiadora novamente de arte. Então a gente vai ter algumas igrejas, né, onde começa novamente a serem trabalhadas num sentido artístico, né? Começam a ser contratados artistas para, desde o projeto arquitetônico até os vitrais, as decorações internas, né? Aqui a gente tem uma fachada de uma igreja que fica nos Alpes franceses, que eu já fiquei com vontade de visitar. Então, pessoal, eu vou fechar essa parte da apresentação, né?
E eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiro, uma leitura, né, que eu gostaria de fazer. Se vocês não se importam, eu vou continuar gravando, né? Deixa eu voltar a imagem que a gente fez antes aqui, que daí não... Daí eu vou ler, eu vou voltar aqui um pouquinho num texto, um pouquinho que ela não quer voltar agora, que eu quero mostrar para vocês um texto desse fotógrafo, do Cartier-Bresson, que é um texto que vai falar, né, um pouco da fotografia como arte e do instante, tá? Claro, é um artigo... Opa! Ok. Então, é um artigo que ele escreveu... eu não tenho a data aqui, mas possivelmente seja um artigo bem antigo, né? Eu acho que é pelos anos 60, talvez. Deixa eu ver se ele tem aqui a data. 52, tá? Então, e esse cara, ele foi um fotógrafo, um artista muito importante, né? Ele influenciou, ele é considerado o primeiro artista fotógrafo, né? Dentro da questão da arte moderna. E daí ele vai falar, o texto que eu vou compartilhar com vocês, que eu vou ler para vocês, se chama O Instante Decisivo. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui para ler para vocês. Depois eu passo para vocês também o texto, se vocês quiserem. É um texto bem curtinho, né, uma crônicazinha, mas eu acho que é importante a gente, para entender um pouco essa arte que de repente chega, né? A gente não tinha visto ainda a fotografia. Claro que a fotografia, ela é uma arte que não vem exatamente desse período, né? Ela é anterior, ela vai... acho que eu não tenho agora essa informação clara, mas é uma arte que vem do século XIX, né? Exatamente datas e coisa eu não tenho agora de cabeça, né? Mas se a gente vai remontar lá o início da fotografia é muito mais antigo, né? As primeiras observações que levaram a chegar nesse equipamento, nessa tecnologia que produz a fotografia é mais antigo ainda, né? Então, tem a ver com a física, com a química, né? Com a própria arte, né? Mas o assumir, né? Como arte, como produção de arte, com essa clareza, é a partir de Cartier-Bresson. Né? Então, ele coloca assim, o instante decisivo. Na fotografia, existe um novo tipo de plasticidade, produto das linhas instantâneas tecidas pelo movimento do objeto. O fotógrafo trabalha em unissono com o movimento, como se este fosse o desdobramento natural da forma, como a vida se revela. No entanto, dentro do movimento existe um instante no qual todos os elementos se movem e ficam em equilíbrio. A fotografia deve intervir nesse instante, tornando o equilíbrio imóvel. O olhar do fotógrafo está constantemente avaliando. Um fotógrafo pode captar a coincidência de linhas simples ao mover a cabeça uma fração de milímetro. Pode modificar a perspectiva com um leve dobrar de joelhos. Ao colocar a câmera próxima ou distante do objeto, o fotógrafo pode desenhar um detalhe, ao qual toda a imagem pode ficar subordinada, ou ainda que tiranize quem faz a foto. De qualquer modo, o fotógrafo compõe a foto praticamente na mesma duração de tempo que leva para apertar o disparador, na velocidade de um ato reflexo. Algumas vezes acontece de o fotógrafo paralisar, atrasar, esperar que a cena aconteça. Outras vezes, há
a intuição de que todos os elementos da foto estão lá, exceto por um detalhe. Mas que detalhe? Talvez alguém repentinamente entrando no enquadramento do visor. O fotógrafo, então, acompanha seu movimento através da câmera. Espera, 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 até que finalmente aperte o botão. Então sai com a sensação de que captou algo, embora não saiba exatamente o que. Aqui eu abro um parênteses, tá? Que é um parênteses meu, que é para lembrar vocês que essa foto tinha que ser revelada, tá? Não é a foto dos nossos celulares agora que a gente vê na hora o que fotografou, tá? Então volta para o texto dele. Mais tarde, no laboratório, ele faz uma ampliação da foto e procura nela as figuras geométricas que aparecem à análise, e o fotógrafo se dá conta, então, de que a foto foi feita no instante decisivo. O fotógrafo instintivamente fixa um padrão geométrico sem o qual a foto seria sem forma e sem vida. A composição deve ser uma das preocupações do fotógrafo, mas no ato de fotografar, isso só acontece a partir de sua intuição, já que ele está ali para captar o momento fugidio e todas as relações dos elementos que compõem a cena estão em movimento. Ao aplicar a regra dos terços, o único compasso que o fotógrafo tem são seus próprios olhos. Qualquer análise geométrica, qualquer redução da foto a um esquema só pode ser feita pela sua própria natureza. Depois que a foto já foi tirada, revelada e ampliada. E aí ela só pode ser usada para um exame pós-mortem da cena. Espero nunca ver o dia em que as lojas de equipamentos fotográficos vendam esquemas geométricos para colocarem nos visores de nossas câmeras, ou a regra dos terços coladas nos nossos óculos. Se um fotógrafo começa a cortar uma boa foto, isso representa a morte, a correta relação geométrica das proporções entre os elementos que compõem a imagem. Além do que, raramente ocorre de uma má foto que tenha sido mal composta, seja salva pela reconstrução de sua composição no laboratório, pois a integridade da visão do fotógrafo não está mais lá. A minha conversa sobre os ângulos da câmera, desculpe, há muita conversa sobre os ângulos da câmera, mas os únicos ângulos válidos existentes são os ângulos da geometria, da composição, e não aqueles fabricados pelo fotógrafo que se deita no chão, ou coisa que o valha, para encontrar seu enquadramento. Então, pessoal, agora, para a gente fechar a nossa visão um pouco da fotografia, vocês sabem que eu sou apaixonada por fotografia, então eu sou suspeita dentro da minha apresentação, é a arte que eu mais amo, é fotografia, né? Então eu selecionei um vídeo com a arte desse cara, tá? É um vídeo que ele tem 8 minutos, tá? E vai mostrar o trabalho fotográfico dele. Eu quis apresentar o texto, né, para que vocês possam entender um pouquinho o que movia esse cara, tá? Então, deixa eu achar aqui. Isso. Bom, como sempre, eu espero que o YouTube não pare tudo por causa de um comercial, tá? Mas é possível que aconteça. Então, vamos lá. Ok. Vamos ampliar a imagem. Pessoal, vou ter que sair um pouquinho da tela porque eu me esqueci de habilitar o som, porque tem uma música bem bonita junto. Aqui. É só as imagens com a música, tá? São 2 músicas, na realidade, que vai tocar. Então, vamos lá para a viagem.